meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos ao Aranha Versus. O vídeo de hoje é um guia básico sobre como fazer a sua rotação de dano para Druida Equilíbrio, que é o druida que tem a função de DPS à distância e de dano mágico. Eu vou fazer uma pincelada sobre as habilidades básicas de druida, ou seja, que todo druida tem, porque em Shadowlands mudaram um pouco o Grimório de habilidades. Antes era basicamente uma coisa só, agora está separado. Tem uma parte separada sobre as habilidades básicas que todo druida possui e a parte específica que é a da sua especialização. Então eu vou dar uma pincelada básica na parte de que todos os druidas têm acesso e depois eu vou fazer a forma mais específica, falando de forma mais abrangente sobre a especialização de equilíbrio, e depois, como sempre, eu vou passar a rotação de dano. Iniciando então aqui, temos a habilidade Arremetida, que assume a forma de felino e aumenta em 60% a velocidade de movimento na forma de felino por 10 segundos, tem recarga de 2 minutos. Basicamente é uma habilidade que serve para você se movimentar melhor, ou seja, tanto para fugir rapidamente de algum ponto de dano específico em uma luta, ou só se você quiser se movimentar mais rápido mesmo, não tem muito mistério. Temos a habilidade Ciclone. Essa é uma habilidade ativa que suspende o inimigo no ar, desorientando-o, mas tornando invulnerável por até 6 segundos. Apenas um alvo pode estar sob efeito de Ciclone por vez. Ou seja, essa habilidade basicamente é para incapacitar um inimigo. Você só pode usar em um inimigo por vez, e basicamente é para deixar ele ali parado enquanto você faz outra coisa, seja você matar outro inimigo, seja para você fugir. Porque basicamente o detalhe dessa habilidade é o seguinte: ele não vai te atacar durante 6 segundos, vai ficar basicamente ali parado, paralisado, só que ele também não pode ser atacado. Então não é, por exemplo, como um atordoar, que você atordoa ele por 6 segundos e sai batendo nele, sai matando. Não é isso. Basicamente é uma habilidade defensiva. Temos Confortar. Acalma o alvo, dissipando todos os efeitos de enraivecimento. Basicamente é um dispel que você vai usar no inimigo, basicamente para tirar algum benefício dele por enraivecimento. Palavra chata. Mas enfim, basicamente é para isso. Às vezes o inimigo que você está enfrentando vai usar tipo um berserk, um buff nele próprio que vai deixar ele com esse status. É mais comum você ver isso no PVP, mas em alguns mobs você encontra também. Então essa habilidade serve basicamente para fazer isso. Você tira esse status do inimigo jogador ou do inimigo que é mob mesmo, PvE. Temos aqui a habilidade Espreitar, que assume a forma de felino e entra em modo furtivo. Basicamente é para você andar invisível, assim como o Ladino, você também tem essa habilidade usando a forma de felino. Temos a habilidade Estouro da Manada. Transforma-se em urso e solta um rugido selvagem, aumentando em 60% a velocidade de movimento de todos os jogadores aliados em um raio de 23 metros por 9,6 segundos. Se você já estiver na forma de felino, ele não vai mudar para a forma de urso, mas basicamente é uma habilidade ativa que serve para você aumentar tanto a sua quanto a do seu grupo todo velocidade de movimento em 60%. Temos a habilidade Fogo Lunar, um feixe rápido de luz lunar que queima o inimigo, causando X de dano arcano mais X de dano arcano ao longo de 22 segundos. Gera 2 de poder astral. Essa habilidade basicamente é um dot, ou seja, um dano sobre tempo, que qualquer druida vai ter acesso a ela. Para as outras funções não é uma habilidade primordial, mas para a função de equilíbrio é essencial que você mantenha essa habilidade ativa nos seus inimigos. Temos a habilidade Hibernar, força um inimigo a adormecer por até 40 segundos. Qualquer dano causado acordará o alvo. Apenas um alvo pode ser forçado a hibernar por vez, e funciona apenas em feras e draconianos. Ou seja, também é uma habilidade defensiva, ou seja, de utilidade na verdade, que é para você incapacitar um alvo, deixar ele ali
parado, não é um atordoar, mas é como se fosse. Ele vai ficar ali dormindo por até 40 segundos se ele não levar dano. Porém, só pode ser usado em feras e draconianos. É mais uma habilidade PvE também, ou pode ser que tenha algum efeito de uso em PvP. Ou seja, se você estiver enfrentando um caçador, você pode colocar a fera dele ali para hibernar por um tempinho. Então, os usos são basicamente limitados a isso. Pele de árvore. Sua pele fica tão dura quanto a casca de uma árvore, reduzindo em 20% todo o seu dano recebido, impedindo que o dano atrase o lançamento de seus feitiços. Dura 12 segundos. Pode ser usado tanto quanto atordoado, congelado, incapacitado, amedrontado, dormindo e em todas as formas de metamorfose. O que isso quer dizer? Basicamente, ela é uma habilidade defensiva que aumenta, basicamente ela reduz em 20% todo o dano recebido. E ela impede, por exemplo, que enquanto você está recebendo dano e você está castando um feitiço, que ele seja lerdado, né? Basicamente que diminua ali, aumente o tempo que você precisa para você soltar aquele feitiço. Essa habilidade ela também pode ser usada em basicamente qualquer status negativo que você sofrer, que impeça o seu movimento. Por exemplo, o atordoamento, o congelamento, o incapacitado, mesmo com fear ou dormindo, igual falou ali. E também pode ser utilizado em qualquer forma de metamorfose, ou seja, sua forma de urso, felino, forma de viagem, forma de luniscante e etc. Temos raízes enredantes. Basicamente, enraiza o alvo por 30 segundos. Dano pode cancelar o efeito. É uma habilidade também de utilidade, onde você vai deixar o alvo enraizado durante ali 30 segundos. Se ele não levar dano, ele fica esse tempo todo, mas se você bater nele, pode ser que esse efeito seja cancelado. É uma habilidade que serve basicamente para você fugir ou prender o inimigo ali por um tempo para você se curar. Tem mais ou menos essa utilidade aí. Tem usos bem interessantes, tanto em PVP quanto PvE. Temos Recrescimento. Recrescimento é uma habilidade de cura, onde ela vai curar X de pontos de vida de um alvo aliado e mais X ao longo de 12 segundos. A cura inicial tem 40% a mais de chance de causar um efeito crítico se o alvo já estiver afetado por recrescimento. Pode ser usado na forma de luniscante. Então, basicamente, essa aqui é uma habilidade de utilidade, uma habilidade de cura para você ali se salvar em um momento de necessidade e tal. É basicamente uma habilidade de auxílio. Temos Renascimento. Traz o espírito de volta para o corpo, ressuscitando um alvo morto com 100% dos pontos de vida e pelo menos 20% dos pontos de mana. É possível usar a habilidade em combate. Basicamente, é uma habilidade para você ressuscitar alguém durante uma luta, certo? Então, basicamente é para isso. Temos Reviver. Faz com que o espírito retorne ao corpo, trazendo o alvo de volta à vida com 35% do máximo de pontos de vida e de mana. Não pode ser lançado em combate. Também é uma habilidade de utilidade que serve para ressuscitar alguém, mas não em combate. Depois do combate, você vai lá e pode ressuscitar uma pessoa. Beleza, basicamente eu pincelei todas as habilidades que são relevantes de eu falar aqui. Tem passivas, até que eu não comentei aqui, que é da parte que todo druida tem, que eu não comentei porque realmente não tem nada a ver com a luta, certo? Mas para vocês entenderem, basta só dar uma lidinha assim que vocês vão compreender. Mas como para o vídeo não ficar também tão extenso falando de habilidades que realmente vão ser meio inúteis, eu passei direto. Então eu vou passar agora para a parte específica, que é o Grimório de Equilíbrio. Eu vou começar pelas passivas, porque realmente as passivas é que vão definir a nossa rotação para jogar de druida Equilíbrio. Mas um ponto importante, caso você nunca tenha tido um contato com a classe, seja realmente muito nova para você, vale lembrar que é obrigatório que você utilize a forma de luniscante para iniciar uma batalha. Se depois você quiser tirar, não tem problema, mas durante a luta você tem que ter essa forma ativa.
basicamente é esse corujão aqui. A forma de luniscante, ela aumenta o dano de seus feitiços em 10% e sua armadura em 120%, além de proteger contra efeitos de polimorfia. Ou seja, o que isso significa? Você não, por estar na forma de luniscante, que é essa forma de metamorfose, mago não pode te dar polimorfia, é uma habilidade que transforma você num creep, basicamente num animal qualquer ali, fica desnorteado. E xamãs também não pode usar bagata em você, que é a mesma coisa. Xamã pode transformar você num sapo ou em outras formas para deixar você incapacitado ali por um tempo. Enquanto você estiver nessa forma, ataques de alvo único contra você têm 15% de chance de tornar instantâneo seu próximo fogo estelar. Ou seja, isso significa que quando você recebe ataques de alvo único contra você, tem 15% de chance de fazer com que uma habilidade sua chamada Fogo Estelar seja instantânea, porque ela normalmente é feita através de cast, ou seja, tem um tempo de lançamento. O ato de se transformar, ou seja, de metamorfosear, liberta você de efeitos que dificultam o movimento. Então vamos supor, usaram enraizar em você. Se você mudar a sua forma de metamorfose, seja para urso, felino ou forma de viagem, você se liberta desses efeitos. Então o ato de metamorfosear tem esse efeito benéfico para você. Então beleza. Dado essa primeira informação de que você é obrigado a usar essa forma para lutar, vamos iniciar as passivas que vão definir a rotação. A passiva mais importante é Eclipse. O que essa passiva faz? Lançar 2 fogos estelares fortalece ira por 15 segundos. Lançar 2 iras fortalece fogo estelar por 15 segundos. Os eclipses ocorrem alternadamente. Eclipse solar. Quando você está sobre esse eclipse, reduz em 15% o tempo de lançamento e aumenta em 20% o dano de ira. Quando você estiver sob o eclipse lunar, reduz em 15% o tempo de lançamento e aumenta em 20% o acerto crítico de fogo estelar. Basicamente, elas são as suas 2 habilidades de dano direto com o tempo de lançamento que são influenciadas e definem o eclipse que vai acontecer. Não tem como um eclipse, por exemplo, lunar acontecer e logo em seguida vir outro eclipse lunar. Eles acontecem de forma alternada. Então você ativa um e depois vai ativar o outro. E o que vai ativar o eclipse são essas 2 habilidades de dano, chamado Fogo Lunar e Ira. Só para mostrar aqui o que eu estou querendo dizer, basicamente é isso aqui, caso vocês tenham ficado confusos. Vou lançar já começa aqui com 2 cargas, basicamente, nessas habilidades. Então, se eu começar lançando um fogo estelar e depois outro fogo estelar, já vai ativar o meu eclipse aqui, só que vai basicamente ativar o eclipse solar. Se eu quisesse começar com ira, lançando 2 iras seguidas e ativar o eclipse oposto, que seria o lunar. É basicamente isso que essa passiva vai fazer. Então, assim, durante o eclipse solar você vai ter um aumento, uma melhora das habilidades de ira, que seria basicamente a habilidade solar, e durante o eclipse lunar ele vai melhorar a sua habilidade de dano lunar, que seria o fogo estelar. É basicamente isso. Temos outra passiva chamada Estrelas Cadentes. O dano ao longo do tempo de fogo lunar e de fogo solar tem chance de convocar uma estrela cadente, causando X de dano astral e gerando 3 de poder astral. Influência astral. Aumenta o alcance de todas as suas habilidades em 5 metros. Maestria. Eclipse total. Eclipse solar aumenta em 21% o dano de natureza e eclipse lunar aumenta em 21% o dano arcano. Ou seja, quanto mais maestria você tiver, vai aumentar aí o percentual de dano de natureza durante o eclipse solar e durante o eclipse lunar vai aumentar em 21% todo o dano arcano que você causar no inimigo.
Certo, vamos então para as habilidades básicas agora da sua rotação de dano de Druida Equilíbrio. Inicialmente, eu vou falar sobre os 2 dots, basicamente as habilidades de dano sobre tempo, que você deve sempre manter ativo no seu inimigo. Uma delas é o Fogo Lunar, que apesar de não ser uma habilidade exclusiva de equilíbrio, ela tem para qualquer druida, você tem que manter essa habilidade ativa no inimigo. Basicamente, o que ela faz? É um feixe de luz rápido, feixe de luz lunar, que queima o inimigo causando X de dano arcano e dando mais uma quantidade de dano arcano ao longo de 22 segundos. Ela gera 2 de poder astral. Poder astral, basicamente, é a habilidade sua que gera... são os recursos para essa especialização. Essa barra ela fica acima da barra de mana e abaixo da barra de HP. Basicamente, você não vai usar mana normal para causar dano no inimigo, vai ser esse poder astral aí. Ou seja, essa é uma das habilidades geradoras de recurso para você, Fogo Lunar. Outra habilidade de extrema importância de você manter no inimigo é Fogo Solar. É um feixe rápido de luz solar que queima o inimigo causando X de dano de natureza e mais X de dano de natureza ao longo de 18 segundos, ao alvo primário e a todos os inimigos em um raio de 8 metros. Gera 2 de poder astral. Ou seja, uma habilidade sua é dano arcano, outra de dano de natureza. Vai ser basicamente sempre assim. Esse Fogo Solar é uma habilidade que ela, além de gerar 2 de poder astral também, ou seja, uma habilidade geradora de recurso, ela também causa dano em área, ou seja, ela espalha. Se tem um número ali de inimigos agrupados e você usar Fogo Solar, o dano vai passar para outros. Basicamente, essa é a função, mas independente de ter um ou mais, você deve manter ela ativa no inimigo. Sempre vai deixar ativo Fogo Solar e Fogo Lunar. Certo, vamos agora para as habilidades de dano direto. A primeira dela é Ira. Ira é uma habilidade ativa de lançamento que atira uma esfera de energia contra o alvo causando X de dano de natureza e gera 6 de poder astral, ou seja, também é uma habilidade que vai gerar recursos. Fogo Estelar. Provoca um estouro de energia causando X de dano arcano ao alvo e X de dano arcano a inimigos em um raio de 8 metros. Gera 8 de poder astral. Também é uma habilidade geradora de recurso e que tem basicamente a mesma função do poder do Fogo Solar, que é causar dano ao inimigo primário e dar um dano também em área. Diferente do Ira, que é dano de alvo único, ela dá um bom dano de alvo único e também dá uma quantidade de dano razoável a inimigos à volta, ou seja, causando AOE. Basicamente, essas são as habilidades que você vai utilizar para dar dano e gerar recursos para você. Chuva Estelar. Convoca levas de tempestade de estrelas contra inimigos em um raio de 45 metros, causando X de dano astral ao longo de 8 segundos. Prolonga a duração de fogos lunares e fogos solares ativos em 4 segundos. Ou seja, o que essa habilidade faz? Vamos supor que esse boneco de treinamento aqui é um inimigo. Eu vou usar Fogo Lunar, Fogo Solar. O tempo aqui de dano sobre o tempo dela tá rolando. Só que se eu usar essa chuva estelar, ela vai aumentar ali, vai prolongar esses efeitos em 4 segundos. Então vale a pena, dependendo da luta, você utilizar ela para você poder prolongar. Ou seja, você prolongando suas habilidades de dano ao longo do tempo, você vai causar mais dano, além do dano que ela já vai causar em área. Então ela tem esse efeito adicional. Temos uma habilidade chamada Avivar. Imbui um curador aliado em energia, permitindo que ele lance feitiços sem gastar mana por 10 segundos. Não é uma habilidade de dano para você colocar na rotação, mas vale a pena falar, porque apesar dela ser uma habilidade de utilidade, se você estiver numa masmorra ou raid, é bom para você ajudar o curador do seu grupo. Então, assim, vale a pena você ter conhecimento dela, não para dano, mas para você ajudar ali o grupo que você estiver. Próxima habilidade, Raio Solar.
evoca um feixe de luz solar sobre o local onde se encontra o alvo inimigo, impedindo-o de lançar feitiços e silenciando todos os inimigos dentro do alcance do raio. Dura 8 segundos. Basicamente é a habilidade de interromper do druida equilíbrio, e ela tem algumas vantagens, porque assim, tem vantagens e desvantagens. Se o alvo ele está parado, basicamente aonde ele ficar durante 8 segundos, ele vai ficar incapaz de lançar feitiços, e se tiver mais inimigos ao redor, vai silenciar eles também, dentro daquele alcance, dura 8 segundos. Então assim, é uma habilidade boa, vai fazer basicamente isso aqui, todo mundo que estiver aqui vai ficar silenciado, só que se ele sair dessa área aqui, ele vai basicamente poder ficar lançando os feitiços novamente. Mas enquanto ele estiver aqui, 8 segundos que ele vai ficar silenciado. É uma habilidade bastante boa. Remover corrupção. Anula os efeitos de corrupção no alvo aliado, removendo todos os efeitos de maldição e veneno. Uma habilidade de utilidade, basicamente, que é para você se curar de alguns efeitos negativos de maldição e veneno, nesse caso aqui, dessa habilidade em específico. Não vai aumentar seu dano, mas te ajuda aí quando você tiver algum debuff, desde que seja maldição e veneno. Agora temos a habilidade principal de gasto de recursos, ou seja, basicamente você tem uma barra que vai de 0 a 100, você vai gerando recurso, e você precisa gastar esse recurso. E você vai usar Surto Estelar. Ele lança uma saraivada de energia estelar no alvo, causando X de dano astral e aumentando o bônus de dano de qualquer eclipse ativo enquanto o efeito durar. Ou seja, ela é uma habilidade instantânea que vai lançar uma quantidade X de dano astral e vai melhorar, ou seja, vai aumentar o bônus de dano do eclipse que estiver ativo no momento, seja o solar ou o lunar. Basicamente vai fazer isso aqui. Vai lançar uma quantidade de energia ali e vai melhorar o bônus de eclipse que estiver no momento. Temos Tufão. Atinge alvos de até 20 metros à sua frente com um violento tufão, repelindo-os e tonteando-os por 6 segundos. Pode ser usado em qualquer forma de metamorfose. Basicamente também é uma habilidade de utilidade que serve para você repelir inimigos corpo a corpo ali que estiverem atrás de você. Basicamente dessa forma. Eles vão ficar, além deles serem repelidos, eles vão ficar tonteados por 6 segundos. Então, basicamente uma habilidade defensiva também. Beleza, eu falei de todas as habilidades específicas da sua classe para equilíbrio. Agora eu vou falar sobre os talentos. Tem alguns talentos que dão habilidades aqui adicionais, que eu não mencionei, mas eu vou mencionar, dependendo aqui do qual você escolher. Vamos lá. Assim como os outros guias que eu fiz, eu vou fazer aqui uma sugestão, principalmente para você que está começando, mas você assim pegar talentos bons e que sejam assim de fácil utilização. Mas caso mais para frente você se identifique mais com algum outro talento, você fica à vontade, porém eu vou passar a minha recomendação e uma segunda opção viável. Não quer dizer que ela seja melhor do que a primeira. Mas, por exemplo, se você não conseguir se identificar de jeito nenhum e utilizar bem de jeito nenhum esse recurso, esse primeiro talento, vou passar uma segunda opção viável, mas como falei que não necessariamente seja melhor do que a primeira. Mas, vamos lá. Até porque para vocês terem uma base, eu acho que vocês vão gostar dessa trilha de talentos, dessa build. Mas enfim. Como recomendação pessoal, eu recomendaria Equilíbrio Natural. É uma habilidade passiva, ou seja, é fácil basicamente de você utilizar e você não vai se enrolar. E enquanto você estiver em combate, você gera 1 de poder astral, que é o seu recurso, a cada 2 segundos. Ou seja, enquanto você estiver numa luta, a cada 2 segundos você vai gerar 1 de poder astral, além do que você já gera com outras habilidades. Enquanto não estiver em combate, o seu poder astral enche até chegar em 50 pontos, em vez de esvaziar. Ou seja, se você não estivesse com esse talento, sua barra de poder astral de recurso sempre estaria no 0 de início. Com esse talento, fora de combate, você vai regenerar até chegar em 50, e a cada
1 segundo em combate, quer dizer, a cada 2 segundos em combate, você gera mais 1 de poder astral. Certo? Então, assim, é um talento que vai deixar você com uma regeneração de recursos maior. Consequentemente, você vai poder utilizar habilidades que gastam recursos com mais frequência, ou seja, gerando mais dano. Como uma segunda opção, eu recomendaria a Força da Natureza. É uma habilidade ativa que tem uma recarga de 1 minuto e evoca 3 Arvorosos por 10 segundos, que imediatamente provocam e atacam os inimigos na área selecionada. Gera 20 de poder astral. Ou seja, ela também é uma habilidade boa, só que ela tem uma recarga de 1 minuto e gera apenas 20 de poder astral. Mas basicamente, principalmente se vocês tiverem conteúdo solo, ela tem boas utilizações, porque basicamente vai tirar o foco do dano em você e vai mudar para os seus Arvorosos. Eles vão dar alguma quantidade não especificada de dano, não é tão alta nem tão baixa, mas vai gerar essa quantidade de dano. E ainda vai gerar 20 de poder astral. Como segunda opção, eu acho ela bem viável. Basicamente, ela funcionaria dessa forma aqui, ó. Você escolhe uma área que nem é tão pequena assim, basicamente, para você utilizar. E você vai invocar esses 3 Arvorosos aí. Se você já estivesse atacando o inimigo, ó, basicamente eles iriam atrás daquele inimigo ali de cara já, para ficar batendo nele e ia te dar 20 de poder astral, provocando aquele inimigo, ou seja, o foco seria as suas árvores, seus Arvorosos, e a luta continua basicamente a partir daquele momento ali. Então, como segunda opção, é válido você utilizar essa habilidade. Certo. Na segunda linha de talentos, temos aqui 3 opções basicamente de habilidades de utilidade. Não vai aumentar a sua rotação para dano. Temos aqui a primeira, que é a Arremetida do Tigre. Basicamente, ela substitui a Arremetida, que é a habilidade que aumenta 60% da sua velocidade de movimento, transformando você em um felino por 10 segundos. Ela basicamente vai melhorar essa habilidade. Você assume a forma de felino e aumenta em 200% a velocidade de movimento, reduzindo gradualmente ao longo de 5 segundos. Ou seja, ela vai dar uma explosão de 200% de velocidade para você. Você vai percorrer uma distância até longa durante essa duração para você escapar, fugir basicamente de alguma fonte de dano ou de algum inimigo específico. Temos Renovação. Cura instantaneamente 30% do máximo de pontos de vida, pode ser utilizada em qualquer forma de metamorfose. E temos Investida Selvagem. Ela concede uma habilidade de movimento que varia de acordo com a forma de metamorfose que você está usando no momento. Se você não estiver usando nenhuma, você pode selecionar um alvo aliado que você vai voar para a posição dele. É basicamente como se fosse um mini teletransportezinho. Você vai voar para a direção daquele alvo ali, dependendo da distância, do alvo aliado. Um tanque, um curador, por exemplo. Na forma de urso, você investe contra o inimigo, imobilizando ele por 4 segundos. Na forma de felino, você salta para trás do inimigo, deixando ele tonteado por 3 segundos. Na forma de luniscante, que é a que a gente basicamente usa, a gente vai saltar para trás. É como se fosse uma habilidade de caçador, que é o desvencilhar. É basicamente isso, ó. Você usa a habilidade para dar um salto para trás, ou seja, esse salto pode parecer pouca coisa, mas ajuda você a escapar realmente bem de inimigos de corpo a corpo que estiverem atacando você. Então serve para você correr enquanto você está batendo nele, serve para você correr enquanto você resolve enraizar ele, deixar ele imobilizado, então é uma habilidade útil. Na forma de viagem você salta 20 metros à frente, ou seja, um pulo melhorado, e na forma aquática aumenta em 150% a velocidade de nado por 5 segundos. Porque numa situação de luta, basicamente eu não vejo utilidade tirando as primeiras formas. Então o que acontece? Dessas 3 opções, as 2 mais viáveis seriam Investida Selvagem. Ela vai te oferecer realmente melhorias para
todas as suas formas de metamorfose. E, como eu falei, esse salto para trás na forma de luniscante, ela é bem útil nas lutas. Então vale a pena você escolher esse talento. A segunda opção seria o Arremetida do Tigre, que ele melhora a sua capacidade de movimento assim, de uma forma realmente bem interessante. Afinal, você vai poder escapar de forma rápida e até numa distância boa de inimigos. Porém, ao custo da sua habilidade Arremetida do Tigre, porque ela substitui. Então, você pegando Investida Selvagem, você vai conseguir ter essas melhorias em habilidades e você ainda vai ter a sua arremetida normal. E ela não é ruim. Ela já aumenta em 60% a velocidade de movimento em 10 segundos. Então, assim, se você não gostar de jeito nenhum de Investida Selvagem, achar que ela é inútil ou ruim, a segunda opção aqui que eu recomendo é Arremetida do Tigre. Na terceira linha de talentos, basicamente vamos ter talentos de afinidade, ou seja, você na forma de luniscante basicamente é a sua especialização. Mas temos 4 especializações no total para druidas, que é basicamente Guardião, Feral e Restauração. Essa linha de talentos deixa a gente misturado com alguma dessas outras 3 especializações. Ou seja, se você escolher afinidade com Feral, você vai ter a sua especialização ali de druida equilíbrio, mas puxado um pouquinho para o lado do Feral. Ou seja, você vai ganhar algumas habilidades da especialização de Feral, com algumas melhorias baseado nessa especialização de dano. Se você escolher afinidade com Guardião, você vai ter algumas melhorias ali para a função de tanque. E se você escolher afinidade com Restauração, você vai ganhar algumas habilidades puxadas ali mais para a parte de cura. Eu, particularmente, recomendo você pegar afinidade com Restauração ou com Guardião. Eu prefiro com Restauração porque, assim, em momentos de desespero, eu prefiro me curar e ajudar a curar o grupo, ou se eu estiver sozinho, etc., do que pegar a função de tanque. Mas também é útil. Se você está numa masmorra, por exemplo, o seu tanque morre, você consegue segurar a onda ali do grupo por um tempinho. Mas eu, particularmente, prefiro fazer a função de cura. Então fica meio que a sua escolha. Também não vai aumentar na sua rotação, não vai mexer na sua rotação de dano. A quarta linha de talentos também são talentos de utilidade. Basicamente, ou você vai optar por Trombada Poderosa, que é uma habilidade que você vai atordoar o inimigo por 4 segundos, com uma recarga de 1 minuto, ou você vai utilizar Embaraço em Massa, que é uma habilidade de controle de grupo, que vai basicamente enraizar todos os inimigos ali em um raio de 15 metros por 30 segundos. Assim como seu enraizar comum, dano pode cancelar o efeito, você pode usar em qualquer forma de metamorfose. Não vai substituir enraizar, você vai continuar tendo enraizar. Então, sei lá, se você quiser usar as 2 habilidades até junto ali, você pode. Eu prefiro essa habilidade de controle de grupo. E temos a outra opção que seria Coração das Selvas. Basicamente, ela vai melhorar as habilidades da afinidade que você escolheu. Ou seja, habilidades associadas à sua afinidade escolhida são substancialmente fortalecidas por 45 segundos. Tem uma recarga alta de 5 minutos. Como no meu caso é restauração, ela aumenta em 30% a cura dos meus feitiços de restauração e reduz em 50% o custo de mana deles. É uma habilidade boa? Desde que você realmente faça uso dessas suas habilidades secundárias, ou seja, de afinidade. Mas realmente ela melhora bastante. Então, assim, fica realmente a sua escolha. Não vai alterar sua rotação de DPS, então eu recomendo Embaraço em Massa, mas fica totalmente ao seu critério. Eu prefiro um atordoamento, então pega a Trombada Poderosa. É por aí. Da quinta linha de talentos, temos Alma da Floresta, é uma habilidade passiva. Então, se você, por um acaso, estivesse se enrolando um pouco,
achar complicado, muita habilidade, que prefere algo passivo, tem essa opção aqui, onde o seu Eclipse aumenta em 50% a geração de poder astral de ira e em 150% o dano em área de fogo estelar. Ou seja, o seu Eclipse vai basicamente fazer essas funções extras aí. É uma melhoria. Você vai ter mais recurso e mais dano em área. Então, basicamente, ele vai fortalecer essa parte aqui do AOE. Temos Senhor das Estrelas, que é uma outra habilidade passiva, onde o Surto Estelar, que é a nossa habilidade que vai gastar os recursos, e Chuva Estelar aumentam em 4% a sua aceleração por 15 segundos. Acumula em até 3 vezes, e ganhar uma nova aplicação não vai renovar a duração dessa melhoria. Ou seja, basicamente é uma habilidade que vai aumentar a sua aceleração, ou seja, você vai lançar suas habilidades mais rápidas, acumula até 3 vezes e dura 15 segundos. Uma habilidade assim que favorece mais os alvos únicos. Eu particularmente recomendo ela, mas o Alma da Floresta também é uma opção viável. Como terceira opção, temos uma habilidade ativa, que é Encarnação Escolhido de Eluna. Ela substitui uma habilidade chamada Alinhamento Celestial, eu ainda vou falar dela. E basicamente a sua forma de luniscante aprimorada concede os benefícios naturais de alinhamento celestial e 10% a mais de chance de crítico. Ela dura 30 segundos. Você pode voltar ao normal caso você queira. Então, basicamente, para explicar esse talento, vamos para alinhamento celestial. Então, vamos lá para alinhamento celestial. Ela é uma habilidade ativa com recarga de 3 minutos, onde corpos celestes se alinham para manter ambos os eclipses, concedendo 10% de aceleração por 20 segundos. Então, basicamente, o que você vai fazer? Ao invés de você ficar com um eclipse solar ou lunar, ela vai ativar os 2 eclipses ao mesmo tempo. Então, as duas habilidades, tanto as solares quanto as lunares, vão ser fortalecidas. E você vai ter 10% de aceleração por 20 segundos. Se você escolher esse talento Encarnação escolhido de Eluna, basicamente você vai ter esse mesmo bônus e um bônus a mais de 10% de chance de acerto crítico. E ao invés de durar 20 segundos, você ganha 10 segundos a mais também, vai durar 30 segundos. Eu não acho que vale muito a pena, porque se fosse algo... Tipo assim, o benefício extra não é tanto assim. Então, como ela vai substituir o alinhamento celestial para poder usar esse talento, eu prefiro o Senhor das Estrelas. Eu vou ter o alinhamento celestial ainda e vou ter um bônus que é muito bom além disso. Então, assim, como opção primária, eu recomendo o Senhor das Estrelas, para focar em dano único. Lembrando que eu sempre passo os meus guias voltados mais para dano de alvo único. Então eu vou recomendar mais esses talentos. Mas se você gostar mais do dano de AOE, fica aqui essa segunda opção, que é o Alma da Floresta. Beleza? Certo. A próxima linha de talentos vai entrar na sua rotação de DPS. Ela vai influenciar. Temos a primeira, Deriva Estelar. Aumenta em 2 segundos a duração de Chuva Estelar, que é aquela habilidade basicamente que vai chamar um monte de estrelas ali para cair e causar dano em área, né, que falamos no começo. Uma habilidade muito boa, inclusive, para dano em área. Ou seja, ela vai aumentar em 2 segundos a duração dessa habilidade e em 15% o dano dela. E vai permitir que você lance os seus feitiços canalizados ao longo em movimento, enquanto estiver ativo. Ou seja, é uma habilidade passiva que vai permitir que a sua Chuva Estelar aumente a duração dela em 2 segundos, aumente em 15% o dano que ela causa, e você vai poder lançar feitiços como Ira e Fogo Estelar em movimento. Que para você utilizar ela sem essa habilidade, você tem que lançar parado. Né? Basicamente é dessa forma aqui. Se você quiser andar, vai cancelar. Se você estiver com esse talento, enquanto o Chuva Estelar estiver ali ativa,
Você pode lançar habilidades correndo, pulando, fazendo o que você quiser, certo? Então, essa é a vantagem desse talento. Temos Luas Gêmeas, uma outra habilidade passiva, onde Fogo Lunar causa 10% a mais de dano e passa a atingir outro inimigo próximo que esteja até 15 metros do alvo. Ou seja, ela aumenta em 10% o nosso Fogo Lunar e dá um efeito adicional para ela como se fosse o Fogo Solar. Ele já espalha para outros inimigos, então basicamente ela faria essa mesma função. O terceiro talento seria Chama Estelar. É uma habilidade ativa e queima o alvo, causando X de dano astral e também mais X de dano ao longo de 24 segundos. Eu recomendo essa habilidade. Básica, e ela também gera 8 de poder astral. Ou seja, é uma habilidade focada em dano de alvo único. É mais um dano sobre tempo no inimigo, que causa um dano assim, pequeno de forma instantânea e um dano razoável ao longo desses 24 segundos. Vai gerar poder astral para você e ela fortalece basicamente seu DPS em alvo único. Então, assim, recomendação principal, Chama Estelar. E segunda opção, Deriva Estelar. As duas são boas. Então, assim, vai do que você quiser focar, mas fica aí pra mim essa recomendação. Esse Luas Gêmeas não tá fazendo, assim, realmente tanto... não tá valendo tanto a pena. Se você prefere algo passivo, se você tem alguma dificuldade, ou não gosta mesmo, não faz parte do seu estilo, muito habilidades ativas, aí você pega o Deriva Estelar. Fica realmente nesse critério aí. Em primeiro lugar, o Chama Estelar. Você não tem problemas com isso. Em segundo, Deriva Estelar. Certo, na última linha de talentos, nós temos Solstício, que é uma habilidade passiva, que durante 6 segundos de cada eclipse, seja o lunar ou seja o solar, estrelas cadentes caem com 300% a mais de frequência. Vamos para uma passiva que eu falei antes, que é específico da especialização de Druida Equilíbrio, que é as estrelas cadentes. É uma habilidade passiva onde o dano ao longo do tempo de Fogo Lunar e Fogo Solar tem chance de convocar uma estrela cadente, que vai causar X de dano astral e gera 3 de poder astral. Essa habilidade Solstício vai fazer com que durante os 6 segundos de cada eclipse que estiver ali, seja o lunar ou solar, essa habilidade Estrelas Cadentes vão cair com 300% a mais de frequência. Basicamente não é uma habilidade que você controle, mas assim, ela é boa. Ela vai fazer com que essa passiva sua aconteça com muito mais frequência, gerando mais recurso e dando mais dano. Então assim, é uma habilidade que vale a pena considerar e é fácil porque ela é passiva. Como segunda opção, eu recomendaria Fúria de Eluna. Apesar dela ser uma habilidade ativa, ela tem recarga de 1 minuto. Não é uma recarga muito curta, mas também não é uma recarga muito longa. Mas basicamente ela funciona da seguinte forma: ela convoca um feixe de pura energia celestial e persegue o inimigo, causando uma quantidade X de dano astral ao longo de 8 segundos na área afetada. Causa menos dano aos alvos secundários. Gera 40 de poder astral ao longo da duração. Ou seja, ela é uma habilidade que vai ser utilizada no inimigo e vai ficar na área que ele está ali. Só que, se basicamente ele sair dali, o feixe de luz ele não vai ficar parado onde você usou no começo, ele vai ficar seguindo o inimigo. Então, basicamente, dificilmente você vai ter uma perda de dano, porque ele vai ficar seguindo o inimigo e vai ficar dando dano nele ali, gerando 40 de poder astral ao longo da duração que ele está causando aquele dano. E ele ainda causa um dano em área também, só que ele causa dano reduzido em alvos secundários. A não ser que o inimigo tenha muita movimentação, por exemplo, use teletransporte ou algum burst de velocidade de movimento alto, ela vai dar sempre o dano que deveria dar nele. Eu particularmente gosto dessa habilidade, apesar de ser ativa e ter um ou outro lado assim mais negativo. Mas assim, primeira recomendação
eu diria até por pouco, eu ficaria com essa Fúria de Luna, que é a que eu utilizo nas minhas rotações, e em segundo esse Solstício. Tem essa terceira opção que seria o Lua Nova, que é uma habilidade que causa X de dano astral no alvo e energia Lua Nova para que se torne meia lua. É uma habilidade com recarga de 25 segundos, gera 10 de poder astral e tem um máximo de 3 cargas. O que é ruim dessa habilidade, basicamente? O foco do Druida Equilíbrio é maximizar o uso das habilidades Ira e Fogo Estelar, dependendo de qual eclipse que está no momento, manter os buffs e você estourar ali com Surto Estelar, que é o que gasta os seus recursos. Então essa habilidade pode atrapalhar um pouco a sua rotação. Então eu não recomendaria. Se você prefere algo passivo, fica no Solstício mesmo. Ou se você não tiver problemas em usar Fúria de Luna, eu recomendo você utilizar. De qualquer forma, o Fúria de Luna não vai atrapalhar na sua rotação, até porque ela é instantânea. Você usou, continua focado ali na sua rotação. Certo? Dito isso, já que eu fiz aqui a sugestão dos talentos e já expliquei as passivas e as habilidades específicas da classe, sobra agora a rotação, mostrando na prática como, pelo menos baseado nas sugestões que eu dei, como ela ficaria na prática. Lembrando que eu não vou citar aqui nesse guia habilidades dos pactos dos Covenants, né, de Shadowlands. Esse é um guia básico para iniciantes para rotação. Não que por ser um guia básico seja fraco, seja com talentos ruins, nada disso, mas o guia basicamente é para você entender a sua classe, a sua especialização e a sua rotação de dano. Então coisas extras, como as habilidades de pacto, eu não vou abordar, só se fosse um guia mais avançado e etc. Entendeu? Então aqui é um guia básico intermediário para você entender como você vai fazer para rotacionar o seu dano, entender como funciona a sua classe de fato, a sua especialização. Beleza? Então vamos mais para a parte prática agora. Certo, vamos lá. Lembrando que inicialmente você já tem que estar com essa forma de luniscante aqui ativa, né? Como eu falei, a maioria das pessoas acredito que já tem isso em mente, mas vai que você realmente nunca experimentou a classe e tem essa dúvida, então é bom eu frisar essa questão. Mas vamos lá, estando pronto para a batalha, repare que você já tem uma quantidade boa aqui, metade da sua barra de recursos já fica ativa, então você já pode causar alguns danos. Então, assim, Surto Estelar, ele já dá uma maximizada no eclipse ativo, então não é bom você usar de cara, porque no começo você não tem nenhum eclipse ativo. Então, o que vamos fazer de início? Para você já ter um bom burst de dano, ou seja, para você já começar dando uma boa carga de dano, já ativa o seu alinhamento celestial. Se você estiver usando Fúria de Luna, já pode usar também. E você vai ativar todos os seus dotes. Se você estiver usando o talento Chama Estelar, que eu recomendei, como ele tem um cast curtinho, é bom você utilizar ele primeiro e depois o Fogo Lunar e Fogo Solar. Porque eles vão ficar basicamente ali com a mesma duração, a duração assim parecida, para você não precisar ficar se confundindo entre vou renovar um, vou renovar outro. Você vai renovar todos eles assim numa quantidade de tempo parecida, certo? E depois, basicamente assim, você escolhe só o inicial o eclipse inicial que você quer ativar. Se você for usar Ira, você vai começar pelo eclipse lunar, e se você for usar o Fogo Estelar, você vai começar com o eclipse solar. Vale lembrar que se você vai começar com um eclipse solar, por exemplo, fica utilizando o Ira, porque essa é a habilidade que vai ser fortalecida. Se você for usar o eclipse lunar, suas habilidades da Lua, basicamente, habilidades lunares, elas que vão ser fortalecidas. Se não, se você trocar, ficar alternando, você basicamente vai perder DPS aí. Entendeu? Então vou fazer aqui a rotação na prática, sem falar nada, até para não confundir.
Mas acredito que vocês vão pegar, assim, olhando basicamente o que eu estou fazendo, baseado no que eu já expliquei também. Beleza? Então, vamos para a prática agora. Certo, uma última consideração que eu vou fazer antes de fazer aqui a simulação é que o alinhamento celestial é uma habilidade que ela já ativa todos os seus eclipses de uma vez só. Então você já pode ficar spamando o seu surto estelar até acabar os recursos que você tiver. E como a sua habilidade de alvo único, o Ira, vai dar mais dano, você pode ficar usando ela e gastando recurso, usa e gasta recurso, até o seu alinhamento celestial acabar. Depois que acabar, aí você vai precisar fazer a sua manutenção de acordo com o eclipse que estiver no momento, se for o lunar ou o solar. Então essa era a última questão aí que eu gostaria de ilustrar para vocês, entendeu? Com o alinhamento celestial ativo, basicamente é só você spamar ira e gastar seus recursos com o surto estelar. Sem esse bônus, sem essa facilidade, aí vocês precisam fazer de acordo com o seu eclipse no momento, senão você vai perder dano. Mas enfim, já falei pra caramba, vamos lá pra prática, beleza? Então vamos lá. Ó, acabou o meu bônus. Basicamente agora eu usei 2 iras seguidas, ativou o meu eclipse lunar. Então eu só vou usar o que? Fogo estelar. Enquanto tiver aí a duração. Gastando meus recursos. Agora ele vai fazer o que? Vai alternar. Usei o estelar, ele ativou meu eclipse solar. Basicamente a rotação você vai ficar fazendo isso. Tirando o burst inicial, você não vai ficar preso a só ficar usando algumas habilidades. Você vai realmente usar esses 2 eclipses. 2 fogos estelares, vai ativar a solar, e os 2 ira vão ativar seu outro eclipse. Basicamente pode ser um pouco confuso a princípio e tal, mas você pega o jeito e é basicamente só seguir essas dicas. E assim, fora isso, viu que os seus dots, basicamente os seus dots ali acabaram, é só você ir renovando. Liberou Fúria de Eluna, caso você tenha pego esse talento, usa de novo para você não perder tempo. E evita deixar sua barra aqui sua barra de recurso, né, que é o poder astral, ficar no máximo ou 100% vazia. Ó, acabou ali, renovei. Acabou, renovei. Acabou o outro, renovei. Ah, qual eclipse está no momento? Nenhum. Vejo aqui qual o número que está aparecendo. No caso foi Fogo Estelar. Opa, usei os 2, ativou o meu eclipse solar aqui. Deu para usar recurso, gastei. Ó, acabou aqui os dots. Pode parecer muito assim, muita coisa para prestar atenção no começo, mas é só questão de prática. Depois de um tempo, você vai conseguir fazer isso de boa, não vai prestar tanto atenção, principalmente aqui na sua barra de baixo, porque você já vai pegar o ritmo. Aí é só manter o máximo possível todas as suas habilidades aqui de dano sobre tempo no alvo. Usa seus recursos sempre que você estiver disponível. Deixa sempre ativo os seus eclipses. Ou seja, você não pode ficar muito tempo ali sem nenhum eclipse, que aí você está perdendo tempo. Resetou habilidades como alinhamento celestial. Usa e gasta ao máximo. Você pegou Fúria de Eluna, vai sempre também a cada 1 minuto você ativando. E você vai ficar reiniciando esse ciclo sempre. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês a entenderem o funcionamento
ter dado uma ajuda aí para como fazer uma boa rotação de dano com essa especialização, que basicamente é a especialização que eu mais gosto. E posso falar para vocês, pode parecer confusa a princípio, mas é só você treinar aí uns minutinhos no seu boneco de treinamento, que quando você for fazer uma masmorra e etc, vai fluir naturalmente. Ela só parece confusa, mas ela é bem tranquila quando você pega para jogar. É só uma questão mesmo de treino, uma questão de tempo, questão de costume. Porque ela tem uma mecânica diferente, basicamente, das outras classes, né? Basicamente você tem o quê? Você tem alternâncias entre eclipse solar, eclipse lunar. Mas é tranquilo, é uma classe divertida e ela tem um bom dano. A classe, basicamente, de druida, ela não é uma classe de puro dano, é uma classe que sempre foi de suporte. Ela tem um bom dano, mas ela cura, ela foge, ela tem controle de grupo e etc. Mas você pegando o jeito, você vai causar altos danos sim. E logo logo aí você tá top DPS da sua masmorra, top DPS da sua raid. Basicamente é só pegar as dicas aí e o resto tem a ver com o equipamento e com as habilidades de impacto que você for utilizar. Beleza? Mas é isso. Eu agradeço a quem assistiu até aqui. Muito obrigado pela força, pela inscrição. Tá sempre aí dando uma moral. Caso você não seja inscrito, faço aqui o meu convite, se você gostou do vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, se inscrever, dar aquele apoio. Tem tudo separado por playlist, então fica fácil assim de você ver sobre o assunto que te interessa e tal. E é isso. Muito obrigado a todos. Um abraço. Valeu.